Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 596. No primeiro nós fizemos aí um apanhado sobre a situação da Williams. No segundo nós falamos do Netflix, desse documentário que está no Netflix. E agora no quarto nós vamos tratar de alguns outros assuntos que ficaram pendentes. Começando, Fábio Campos, por um direito de resposta que foi pedido. Marcelo... Eu não estava sabendo, fiquei sabendo disso agora há instantes. Marcelo Cesarino diz o seguinte: quero um direito de resposta do programa da semana passada. Foi muito sério, eu tô com medo dele estar ofendido de verdade, mas vamos lá. Foi falado no ar que eu era o dono da verdade, já que eu cravo muitas coisas. Ele colocou entre aspas esse cravo muitas coisas. Peraí, deixa eu já te interromper. Nós não usamos essa expressão sobre ele no ar na semana passada. Dono da verdade, nós falamos isso? Nós falamos que ele é, sim, um cara que crava as coisas precipitadamente. Mas nós dissemos que ele é dono da verdade, Raposo? Eu não me lembro. Eu não me recordo. Não me lembro. Já estou fazendo uma tréplica, mas vai lá, continua. Já que eu, entre aspas, cravo muitas coisas nos comentários, faço meia-culpa. Ele já faz o meia-culpa, já acabou com o jeito de resposta dele. Sem mais perguntas, meritíssimo. Realmente disse que o Rosberg jamais seria campeão. Mas o Fábio Campos foi na mesma onda e disse que também não acreditava no Rosberg em 2016. Com relação ao Bottas, quando disse que era fogo de palha, acho muito precipitado dizer que o Bottas é um outro piloto a partir de agora e que será campeão, depois de uma mísera corrida, como muita gente falou essa semana na imprensa. Acho que foi uma atuação isolada. E que domingo à tarde já nem se falará mais deste Bottas genial. Parece a imprensa futebolística brasileira. O cara faz um jogo bom e é craque. Outra coisa, Hamilton é Hamilton. Com relação ao novo regulamento não ter melhorado as disputas, como eu disse, a primeira corrida demonstrou um pouco disso e os pilotos, que sabem muito mais do que eu, também reclamaram que as mudanças das asas realmente pouco ajudaram. Resumo, eu não cravei nada, apenas vi e ouvi a realidade. Além do que, acredito que o Café com Velocidade não é local para ficar em cima do muro. Se for assim, melhor nem opinar. Olha só, me dando uma cutucada agora, ele terminou dando... Ele foi incisivo, eu nunca ouvi, mas continue. Perguntas. Antes de falar das perguntas dele, Fábio Campos, que é um outro assunto, e eu sei que você quer falar um pouquinho sobre Bottas, e ele falou do Bottas, que acha que esse desempenho do Bottas na Austrália não condiz com o que muitos estão pintando, que é o novo Rosberg que chegou. Eu queria que a gente falasse um pouquinho então agora sobre Valtteri Bottas. Eu acho que é discussão interessante, porque a gente até já falou bem do Bottas na semana passada, claro, né, vencedor da corrida, é a situação que ele fica na Mercedes depois disso. Mas como o Cesarino citou, só para deixar tudo com pratos limpos, eu concordo absolutamente com tudo que ele falou aí a respeito de imprensa. Inclusive eu até coloquei, fiz uma questão sobre essa no Twitter. Eu estou falando do Twitter e não estou falando qual é o meu endereço, né? @CampusFB. E eu coloquei um tweet lá justamente falando dessa precipitação da imprensa de já... E eu até citei, você acha na imprensa nacional e internacional os dois extremos. Tem gente aqui no Brasil falando, não, isso não vai ser assim na temporada de 2019, o que eu tendo a concordar, mas não chego a cravar, porque não tem essa bola de cristal. E lá na imprensa internacional, mais, você vê gente falando que é um novo Bottas, é um novo piloto, a mudança. Eu tendo a discordar, mas também acho uma precipitação. Então, houve a precipitação. Os argumentos que eu não vou repetir usando a passada, porque basicamente é aquela questão. O problema do Bottas é constância, porque ele briga com pessoas, só isso, para não repetir o que já foi falado aqui no programa 595, esta é a edição 596.
Então, daqui a pouco eu volto para dizer para a gente discutir, vou passar a palavra para vocês, até porque o Varela não estava aqui na semana passada, então deixa ele falar mais sobre o Bottas. Depois eu quero discutir justamente, sem precipitação, qual que é a real situação do Bottas dentro da Mercedes que a gente pode esperar, sem futurologia, sem exageros, a partir do Grande Prêmio do Bahrein. Mas vamos lá, Varela, para você, a sua opinião sobre Bottas, a vitória contundente na Austrália, as perspectivas disso dentro da equipe. Fala você aí, vai. Ele, na minha opinião, ele está falando que era para ter feito há 2 anos, né? Demorou. Mostrar alguma coisa agora que o desespero bateu a porta, porque ele é capaz disso. Não é que ele não é capaz por ser esse piloto que ele foi aí, por acreditarem nele, pelo que ele fez nesse domingo. Agora o cara não conseguia, passou 2 anos ali. Aí tem o camarada lá nos bastidores esperando o primeiro vacilo dele, o contrato só vai até o final desse ano, está renovado ainda. Não sabemos quando vai ou se vai ser renovado, em que momento do ano. Melbourne basicamente não reflete um campeonato inteiro, nem sempre reflete um campeonato inteiro. É um circuito diferente, é um circuito que ele não é permanente, ele não se treina lá, não se tem as características em todos os locais, como em outros circuitos que se parecem, mas ele fez o que se espera dele. Foi para isso que ele foi contratado. Eu acredito no bom piloto. Agora eu acho que você ser companheiro de Lewis Hamilton, você ser companheiro de um grande campeão, não é fácil. Falta a história da confiança. Você confiar em si. Tem tempo para uma história? Posso contar uma história? Por mim, quem fica olhando o relógio aqui é esse senhor aí que está na ancoragem. Por mim, você pode contar até 2 histórias, não tem problema nenhum. Pronto, contarei uma história ligeira, rápida. Você sabe que o Warwick, quando chegou na Fórmula 1, já estava falando em Ayrton Senna e tudo, e ele como piloto que queria que sonhava em ser campeão e tudo, ele disse que saiu para umas voltas, sua primeira temporada, e passou por ele já tinha dado a sua volta rápida nos treinos livres, e passou por ele o Ayrton Senna de Lotus. Ele disse que quando passou, que ele reconheceu o Senna, ele acelerou para ir atrás, ele disse, eu vou seguir esse cara. E ele saiu seguindo. E aí ele disse que o Senna fez 3 curvas na frente dele. 3 curvas na frente dele. O pensamento dele é o seguinte, ele acabou. Já era. Eu já vi essa história dele, é sensacional. Você já viu ele contando isso? Aí ele contando não, mas eu já ouvi gente contando essa história dele. Eu nunca ouvi ele. Num desses documentários aí. Ele falando, ele fala inclusive isso. Você tem noção do que é para mim ter me dedicado àquilo desde os 6, 7 anos de vida. Eu achava que eu era bom. Eu ganhei campeonato, eu acreditava em coisas que você conhece que não consegue fazer. Eu não consigo pilotar. Ele reconhece isso. Então, por um momento desse, no efeito Rock Balboa, quando apanhou do camarada lá no Rock 3, você precisa se recriar, ganhar confiança, senão não vai. Você perde um grande talento por causa de falta de confiança. É aí onde entra a minha grande crítica ao que foi feito com o Leclerc, esse mesmo GP de Melbourne. Totalmente desnecessário da Ferrari essa atitude, mas aí já é uma outra pauta. Raposo, o que é que você acha do Bottas? Eu não sei se eu concordo muito. Se eu concordo muito com você sobre quando você disse foi para isso que foi contratado. Me parece que a Mercedes contratou alguém para não dar muito trabalho, alguém que pudesse garantir o título de construtores, que tivesse ali uma certa velocidade, mas que não desse tanto trabalho assim pro Hamilton. Porque se ela quisesse dor de cabeça pro Hamilton, ela tinha outras opções no mercado. Mas fora isso, eu tô muito com o Cesarino, apesar de ele ter me alfinetado e ter me criticado aqui, e ter falado que eu não deveria abrir o microfone por ficar em cima do muro. Eu não carrego rancor de você não, Cesarino. E eu concordo com você, eu acho que foi uma corrida isolada. Eu acho que Hamilton tem a casa em ordem já na próxima corrida. O Bottas de repente pode andar um pouquinho mais próximo nessa temporada, pode ter sido um pouco o moral dele com essa etapa e tal, ter obtido uma confiança que estava faltando para que as coisas fossem um pouquinho melhor, pode, mas eu acredito que o Bottas, no seu estado pleno de autoconfiança em si próprio, eu acho que isso até é meio redundante, né? Redundante, mas para ficar bem frisado, ele continua inferior a Lewis Hamilton. Então, eu acho que não vai levar muito mais além do que isso, não. Não, mas ele foi contratado para isso. Eu não estou dizendo que ele foi contratado para ser campeão em cima de Lewis Hamilton. Ele foi contratado para ganhar pontos, ter seus brilhos ocasionais.
ganhar uma corrida ou outra, vai que, né? Vai que ele disputa de verdade. Mas fez o que eu acredito pelo que ele foi contratado. Ganhou essa corrida, vamos ver quando ele ganha outra. Sei, cenas do próximo capítulo, né? Fábio Campos, para arredondar. O que eu acho que tem postura dele dentro da Mercedes. Eu espero não ter que passar por isso, não ter que comprovar isso na prática. Mas eu fico muito curioso como este Bottas receberia algo como o que aconteceu na Rússia em 2018. Porque você vê ali claramente uma postura do piloto quando a gente percebe que houve ali uma proibição na Mercedes de que ele tentasse a volta mais rápida, que é aquela questão do ponto da volta mais rápida que nós também já discutimos aqui na semana. São 20 pontos, né? Não. Sim. São 20 corridas, você pode ganhar 20 pontos se você fizer 20 voltas mais rápido. Não é brincadeira não, são muitos pontos. São 20 pontos por corrida, pô. Não, desculpa, me expressei. Para quem campeonato decide por meio ponto, 20 pontos é muito ponto. Esses 20 podem não existir, né? Porque se um carro fizer a volta mais rápida e não estiver dentro dos 10 primeiros, ninguém ganha o ponto. Então, assim, há um leque, eu entendo o que você está querendo dizer, claro. Há um leque de 20 pontos, 21 não ter, agora restam 20 para serem buscados. Mas, enfim, a questão central é, dizem os envolvidos no caso, priorizar isso, e que no final o Bottas teria priorizado. É uma coisa pequena? Talvez seja. Pensando neste Bottas se impondo dentro da Mercedes. Ao contrário do rádio que nós discutimos aqui também na semana passada, e que aí durante essa semana eu pude ouvir, que é o rádio do Leclerc dizendo para a Ferrari, né, eu ficar atrás dele, é quase como se ele dissesse assim, só confirma para mim, porque eu não vou tentar ter durante a semana, com mais tempo, se não no Twitter, talvez um café expresso, para a gente entrar nessa questão de como a postura dos pilotos faz a diferença, pode estar sendo importante o Leclerc, porque talvez o caso do Bottas seja possível, porque o Leclerc, a gente imagina, Bottas é a hora de, já falou aqui, pouca gente confia cegamente nisso, e o que eu falei a semana passada, eu não confio no Bottas, mas eu também não. Para ser campeão, é claro que é um bom piloto, é claro que é um cara, eu acho que a questão ali agora é muito de, se ele não vai ser campeão do mundo, que ele pelo menos se coloque de não ter que ouvir o que ouviu na Rússia. E se ouvir, que essa para mim é a mensagem principal desse bloco, nesse assunto. O Bottas está guiando a carreira dele. Ele vai descer para uma equipe média e vai vir para sempre ou vai sair da categoria. Se ele quiser se impor como um grande na Fórmula 1, todas as repercussões que isso teria, entendendo o piloto que pensa 2, 3 vezes, mas não aceitar o que aconteceu na Rússia. Ganhar uma corrida, ainda que isso custe a sua vaga na Mercedes, enfim, ser visto como um piloto, quem sabe, para muitos anos ainda de Fórmula 1. A questão é postura, mais do que Velo Bahrein, não é Raposo. A gente começa a ter essas coisas. Vocês notaram a cara do Hamilton no final do GP de Melbourne? Muito pouco à vontade, digamos assim. Exatamente, eu acho que é isso que alguém que quer lutar pela sua carreira tem que fazer, como você falou aí. Então o Bottas, na minha concepção, ele fez a tarefa de casa. Ele incomodou visivelmente o companheiro de equipe. Agora ele tem que começar uma guerra para ele poder ter alguma coisa, efeito Rosberg, né? Fábio Campos, recebemos no nosso grupo de apoiadores um áudio. Nós temos o quadro, né, Perguntas via áudio. Vamos lá, a pergunta do nosso querido André do Pau, outro representante da grande região nordeste do Brasil. Que, Raposo, rapidinho, é uma vantagem para quem é apoiador, hein? Quem apoia o café pode mandar esse áudio toda semana, quantos quiser, mandando perguntas pra gente. Vamos lá então. Olá pessoal, eu costume, bom dia, boa tarde e boa noite aos meus amigos do... Opa, vamos voltar? Aos meus amigos do café. Bem, seguinte, eu sei que o GP da Austrália é meio água com açúcar e não dá pra gente tirar a ferro e fogo que a gente viu lá, certo? Mas dá para fazer algum tipo de análise. Na opinião de vocês, no que vocês conseguiram enxergar, qual a real força da Ferrari, tendo em vista que a Ferrari tem problemas com o motor e a gente ainda não tem uma dimensão ainda do gap que possa ter entre ela e a Mercedes ou entre a Mercedes e ela. Eu ainda não consegui chegar muito claro a essa conclusão. Fábio Campos, gap da Ferrari. Qual é a situação da Ferrari?
Rapidinho, então, eu acho que ninguém tem certeza, o André, não foi só você, e o Adalto estava aqui semana passada, citou a questão, né, ele até citou ali que tinham vídeos no YouTube, que foram, enfim, de pilotos falando da questão do motor, parece que é uma coisa mais importante do que foi revelada, mas independente disso, o André, eu acho que ninguém sabe qual é um ponto de interrogação, o que eu adoro. Eu acho ótimo ponto de interrogação. Por isso eu não gosto de ficar cravando as coisas, porque a dúvida é uma coisa que faz bem. Para quando a gente está esperando a China, nós teremos passado pela pré-temporada mais enganadora da não. Só essa certeza que eu tenho, André. Diogo? Toda feliz, a gente acabou de falar nisso aí na pré-temporada, e a Mercedes brilhou no palco que não lhe pertencia, né, como o Bus fez na Austrália. E isso derrota. O Vettel, ele ficou assim com aquela cara assim, cachorro caído do caminhão de mudança, né, sem saber para onde ir, fazer, mexer aqui, mexer ali, mas o carro não é o mesmo, o carro não se comporta igual, completamente perdido. É isso, ele é o piloto principal da equipe. Aí chega na corrida e já começa as pataquadas da Ferrari, né, ele impede o garoto de ultrapassar. Então, aí eu vou com o Fábio Campos. Eu vou até esticar mais. A temporada europeia, a Ferrari não mostre nada. Aí basicamente, fica aquele mise-en-scène, aquela coisa difícil de trazer de volta. E eles tinham um carro bom, que eles têm basicamente o mesmo de projeto. E eles continuam ganhando. Inclusive em circuitos. Trancos e barrancos, a Ferrari ganhou na Austrália nos 2 últimos anos. E agora perdeu, né? Isso, e muito, né, desculpa, Ross Brown falava muito, né, que o mais difícil é se manter bom. Você chega você é o parâmetro, você não tem o outro. Os outros estão atrás de você. Então você está onde? Onde é que você melhora? O que é que você desenvolve? O que é que você faz para se manter no topo? A Mercedes, ela vem contrariando. Só citar rapidinho, Raposo, antes da gente entrar então. Aliás, tem mais pergunta do André, né? Só para a gente arredondar. Eu estava revendo o Qualify, né? E ele fica em primeiro. Na mesma hora, corta pro Martin, que tá fazendo um não com a cabeça. E aí você pensa assim, poxa, o cara acabou de fazer mal, ele tá fazendo um não com a cabeça. É a sensação que ele alguns segundos depois, 1 minuto talvez depois, vem o Bottas e coloca meio segundo. Então, assim, deu no momento em que o Leclerc faz a volta, mais ou menos ali no meio. Você viu o Matheus Binotto fazendo não com a cabeça, você pensa assim, poxa, né, tamanho era como a Ferrari não estava bem. E é bem curioso, né? A pré-temporada deixou todos com a exatamente contrário, que a Ferrari vinha muito bem e tal. Se o Marcelo Cesarino me permite, eu vou esperar o Bahrein. Eu sei que a gente colocou aqueles pontos. Não, aí todos nós, Bahrein e China, eu acho que é impossível cravar antes, né, Raposo? Aí eu acho que você tá indo no bom senso. Eu sei que tem toda a questão dos motores, que foi discutido no programa passado aqui e tal, mas tem que esperar o Bahrein para ver o que vai. Não é possível que a pré-temporada, que 8 dias de pré-temporada, né, se não me engano, foram tão enganosos assim. Como é que ela conseguiu andar? E lá se fazia simulação de corrida, se andava quilômetros e quilômetros e quilômetros e conseguia fazer e tal, e vinha tempo, e vinha consistência, não era só uma volta rápida, né? Se olhava também os instintos e via tempo também e tal, uma consistência. Então eu não estou muito convencido de que a Ferrari seja tão só isso que foi mostrado na Austrália não, Fábio Campos. Eu também tendo a concordar com você. Aquela pulga, né? Já pensou se eles não andam? Eu acho que vão andar. Eu acho que vão vir fortíssimos no Bahrein. E na China, que vai ser a primeira pista com mais cara de Fórmula 1, digamos assim. Embora eu sempre digo, Bahrein é a pista mais perfeita atualmente para a Fórmula 1. Mas com mais comum no calendário, a China vai se assemelhar ali e a gente também vai poder ter essa noção. Raposo. Diga. Você não acha que o que a Mercedes está fazendo é desinformando, né? Eles estarem todos os anos, deixa o pessoal brincar, né? Deixa eles acharem que... Porque você desacertar um carro para ele não mostrar tudo o que ele tem é fácil. Eles podem estar desinformando, por isso a Ferrari brilha, outros brilham, eles anda tudo isso aí. Pela postura, quero crer que o nível de deles não chega a tanto. Porque estava muito trabalhando-se realmente, que precisava se achar algo e tal. O próprio Hamilton nas vistas e tudo mais.
eu quero crer, Fábio Campos, que não se chega a tal nível de simulação. Mas qual é a tua visão? Não, eu acho até que não é de simulação. Eu acho que eles não filosofia de trabalho do que um vamos enganar. Eles deram mais de 1.100 voltas, praticamente um ano inteiro de Fórmula 1 nos 8 dias, em termos de quilometragem, dicamente. Então os caras estão rodando, eles estão pegando ali informações, mas eles não focam em velocidade. Eu até citei nos os mais macios. Passaram toda a pré-temporada sem colocar os mais macios. Então isso pode ser chamado até de uma certa petulância, mas eles eu acho que eles não focam em mostrar a velocidade. Então é o modo como eles fazem as coisas. Mas chegaria a esse ponto de se trabalhar? Teve esse ano aí que eles não trabalharam com pneu, não usaram um pneu mais macio, eles dominaram, mesmo sem usar o pneu mais macio e tal. Não fizeram questão de mostrar o quão bom estavam, mesmo se eles andaram na frente. E nessa temporada não foi o que se viu, né? Foi tomando tempo e levando uma série de sensores, aquele carro todos com a grade em volta, um monte de coisa, e trabalhando aqui, dando-se a entender de que precisavam correr atrás de algo que não estava legal. Eu repito, eu não acho que estejam dissimulando, eu acho que estão apenas focando em outras coisas. Essa pergunta que o Varela fez pra gente é se a gente não achava que a Mercedes, de repente, não estava escondendo o jogo na pré-temporada para chegar. Mas é o que eu disse, eu acho que não estava escondendo o jogo. Eu acho que simplesmente eles não aceleraram tudo. Eles só fizeram uma volta parecida com a Ferrari no última tarde do último dia dos 8 de pré-temporada. Ou seja, eles passaram todos os outros dias sem fazer aquele negócio do tanque vazio, pneu novo e solta o carro. Então, por quê? Porque eles, você mesmo falou, eles não fazem projetos radicais. Então, uma filosofia desde 2014. Então eles têm segurança, eu acho que é mais isso. Eu acho que eles têm segurança do que eles podem fazer, têm segurança do trabalho deles, então eles focam em, por exemplo, passam os dias de teste. Mas a cada ano o cara tem que testar isso, né? Mas a cada ano eles têm que testar isso, a cada mudança de carro. Inclusive, estão chegando no limite já lá de desenvolvimento deles, né? Que vai entrar aí no 2021, né? Que a gente vai falar. Mas eu acho que eles ainda seguram ali o pote de ouro, entendeu? Seria sábio fazê-lo. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Eles ficam fazendo simulação de corrida e tudo e tal, até porque os pontos que contam são da corrida, né? De qualifying, né? Mas eu acho que eles dão uma segurada na coisa ali. Eu não acompanhei os testes de pré-temporada para ver os tempos, mas eu vi alguém comentando que eles nunca fechavam os 3 stints na mesma volta. Nem Hamilton, nem Bottas. Vinha primeiro, segundo trecho veloz, aí dava aquela aliviada no terceiro, então vinha veloz no primeiro e no último e dava aquela aliviada no do meio, para não aparecer tempo mesmo, sabe? Ficou um negócio meio assim, será que... É por isso que eu fiz a pergunta. Que eu não acho impossível. Dentro da Fórmula 1, jamais. Bem, o Fábio Campos assistiu todos os 8 dias de pré-temporada, 100%. E aí, você viu isso? Não, mas isso não quer dizer muita coisa não, porque não tinha cronometragem. Como eu gravei um Café Expresso dizendo qualidades e defeitos, o defeito do café que eu citei no Café Expresso é que não tinha cronometragem. Então, para saber dos tempos, tinha que chegar depois do final do dia e correr atrás. Mas essa questão de levantar o pé, muitas equipes fazem, ou muitas equipes trabalham com essa questão de focar em trechos, né? Vamos fazer a melhor volta em tal trecho, fazer o melhor trecho e não seria só a Mercedes. Não seria só a Mercedes que teria feito isso, não. Isso já virou uma coisa mais ou menos comum nas pré-temporadas. Fábio Campos, quero saber agora sobre 2021, essa reunião que você falou lá no começo do programa, no bloco 1, que vai acontecer nessa terça-feira. Nós estamos gravando na segunda-feira, dia 26 de março. Aliás, dia 25, né? Já passou para dia 26. Aliás, meia-noite. Estamos virando de segunda para terça nesse exato momento. É verdade. Então, a hora está correta. Isso mesmo. Por favor, Fábio Campos, diga-nos mais a respeito dessa reunião. A gente tem que ser cauteloso porque muito ouvinte vai ouvir esse bloco quando a reunião já talvez tenha sido já finalizada e várias das suas consequências já tenham sido publicadas. Então, é interessante aqui a gente falar de prioridades, do que pode acontecer e do que deveriam fazer. Né? Porque muito do que está sendo, como eu falei, né, no programa passado e neste, vou falar mais várias vezes. A gente tem que ficar muito atento a tudo que está sendo feito, porque 2021 é o início
do que a Fórmula 1 vai ser. Exatamente o caminho que ela quer ser. Ela tem que escolher entre tecnologia ou esporte. E, infelizmente, as duas coisas, eu sei que vai ter muita gente decepcionadíssima, talvez até xingando, mas não são compatíveis mais. Orçamentos bilionários, quase bilionários, dependendo da moeda que você compute, contra orçamentos pequenos. Repetição de resultados, repetição de vencedores, nada disso está fazendo bem para a Fórmula 1. Então a Fórmula 1 precisa agora focar nisso. E aí eles vão decidir muita coisa sobre motores, se vão mudar ou não, embora isso já seja praticamente certo que não vai mudar, infelizmente, porque chegou-se a cogitar o motor sem a MGU-H, que é o sistema do turbo de aquecimento, de reaproveitamento de energia. Já é porque é o seguinte, gente, vamos lá, vamos falar a coisa como ela é. É a Fórmula 1 lutando contra a Fórmula 1. Começa nessa terça-feira a luta da Fórmula 1 contra a própria Fórmula 1. A maioria das coisas que são propostas vão ter uma resistência enorme. A questão dos motores foi o resultado disso. Não tem nenhuma outra empresa de motor querendo entrar na Fórmula 1. Fizeram uma reunião para desenhar 2021 lá atrás. Era um desenho do esboço, aquela que tem a foto do Ross Brown, nós até usamos aqui como capa do Brahma. O Ross Brown tem tá dando uma naquela época ali, se não exatamente naquele dia, que o Ross Brown tem uma foto do carro de 2021, que ele está lá num púlpito assim, parecendo um professor. Naquela época colocaram as regras para o mundo inteiro, colocaram a ideia. As regras não, desculpe, a ideia. E aí foram na FIA participar dessa reunião a Aston Martin, a Volkswagen, falou-se da Porsche e nenhuma delas quis entrar. As equipes lá de dentro mexem sempre nos bastidores para evitar que mudanças sejam feitas. Mais ou menos o que a gente discutiu no bloco, mais ou menos não, exatamente o que a gente discutiu no bloco da Netflix. É o pensar só nelas e ignorar o espetáculo como um todo. Um ponto crucial disso tudo é o próprio Jean Todt, de quem eu sou crítico, acho uma figura muito intocada e muito pouco questionada pela imprensa, ter dito há algumas semanas que quer trabalhar para aumentar o número de carros no grid. Ora, algo que nós, pobres mortais, vociferamos aqui há não sei nem quanto tempo. E o Jean Todt falou, olha, vamos tentar 24 carros, 12 equipes. O que já aconteceu? Já começa a movimentação nos bastidores, já aconteceu, tá? Eu não estou prevendo nada, não, eu estou dando uma informação. Já há a equipe se movimentando para que isso não aconteça, para que não se aumente o número de carros no grid, para que se mantenha do jeito que está, para que elas não percam dinheiro, para que elas não tenham que dividir o bolo com mais ninguém. A ponto de o próprio Jean Todt dizer, vou enfrentar resistência. O próprio Jean Todt disse. Ele não dá nome aos bois, o que é natural. Mas ele mesmo confessa. Então, quando a gente está aqui falando há tanto tempo de olha só para ela mesma, de que o ex-chefe da Fórmula 1 entregou a Fórmula 1 na mão das fábricas e disse façam o que quiserem, contanto que todos estejamos ganhando dinheiro, a gente está sofrendo as consequências até hoje e vamos sofrer por mais alguns anos. Já há equipes se movimentando para que não aumente o número de carros no grid. Que seria uma coisa assim absolutamente necessária para o automóvel ter 24 carros. Porque vai impactar na qualidade do espetáculo, vai impactar de se comprar uma cada num carro de Fórmula 1, vai se impactar na Fórmula 2, vai se impactar na GP3, vai se impactar em muda o automobilismo, mais essas 4 cadeiras. Só que quem está lá dentro não sabe de se vai melhorar ou piorar. Eles só querem saber o dinheiro deles. Então 2021 na essência, por isso que antes até de entrar em detalhes da reunião, para vocês falarem também, 2021 na essência é a hora de se mudar o modo como o jogo é jogado. De se tirar essa falsa democracia, porque não é uma democracia, alguns têm mais poder do que outros, é um jogo extremamente detalhado, até patrocinador influencia nas regras da Fórmula 1, veta regras de Fórmula 1, é uma coisa absurda, é a hora de jogar tudo isso no chão, é a hora da Liberty ter coragem, para não usar outra palavra mais feia, ter coragem de virar o jogo e falar assim, aqui mandamos nós, vamos jogar assim. Quem quiser, que jogue, quem não quiser, que vá-se embora. É difícil de fazer isso, porque eles ainda não têm uma estrutura, eles ainda dependem das equipes que estão lá. Eles têm que começar a mudar esse jogo para chegar lá na frente e poder bater o peito e bater de frente. Varela? Max Mosley cantou essa pedra. Ele cantou muito, isso daí sim. Muito naquela época. Encampou essa luta, inclusive, né, Varela? Isso, e aí até foto dele em orgias
aí aparecer. Você imagina isso, o Fábio Campos? Conseguir pegar o cara na intimidade dele, depois dele se mostrar contra as montadoras, que a Fórmula 1 não podia depender das montadoras. No que ele estava certo, está se mostrando certo. Então você é uma das forças que estão por trás disso daí. Né? Os ouvintes aí vão ter noção da força disso daí. Então, se no momento que eles resolverem rachar, a Liberty, se ela decidir fazer isso que você está dizendo aí, desse jeito ou não, aí pode Mercedes, Ferrari, dizer assim, pois tudo bem, então fiquem vocês aí, a gente não quer mais, né? Que era o papel que o Bernie sempre fazia e fazia muito bem, ele, né? Tentar agradar gregos e troianos. E aí a minha pergunta é, e se eles fizerem isso? E se Mercedes disser, também não forneço mais motores, e Renault nem eu? E aí mesmo que a Ferrari vai ficar só, como é que vai ser? Vai ser votado, vai ter um novo regulamento técnico em cima da hora? E agora, vamos voltar os V8 ou alguma coisa do tipo, entendeu? A categoria pode morrer, ela corre o risco de morrer. Inclusive, matar uma marca é uma coisa muito séria, porque uma marca ela demora anos para se formar e ela tem um valor agregado muito grande. Se a categoria ameaçar acabar com a marca, o que é que a Liberty vai ter em mãos? O tamanho do prejuízo. Acabou, né? Então é uma luta de gigantes aí, mesmo assim. É uma briga a ser comprada com bastante ponderação. É por isso que normalmente essas reuniões elas acabam em pits. Essas reuniões da Fórmula 1 para grandes mudanças, elas sempre são bem anunciadas. Eu lembro que em alguns anos atrás, a FIA mandou questionários para os fãs que eram cadastrados no site deles. Eu já não entra há muito tempo fã cadastrado, eles mandaram por e-mail pedindo mudanças. O que é que os fãs queriam, que achavam que podia mudar na Fórmula 1, você lembra disso? Sim, uma pesquisa muito bem feita. Muito ampla, muito bem feita e muito ampla. Essa pesquisa foi feita, inclusive, 2 vezes, depois eles mandaram uma segunda, e a gente conversava ali, os fãs, as ideias batiam muito, e nada, simplesmente praticamente assim, nada do que eu com os outros fãs, a gente conversava, nós vimos a Fórmula 1 fazendo. Continua a mega dependência aerodinâmica, que é uma coisa que não, porque a gente precisa desenvolver coisas que vão para as ruas, vão para o usuário, que compra um carro. Qual o automóvel que precisa não vai dessa aerodinâmica? Ninguém faz curva de 80 a 470 por hora dentro da cidade de São Paulo. Exato. Entendeu? Essa impregnação aerodinâmica da Fórmula 1 é o maior prejuízo da categoria nas disputas, na minha opinião, entendeu? Deveria ter mais aderência mecânica. Mas aí já volta outras questões técnicas, né, dentro da consideração, porque essa briga ela tanto é de rumos financeiros como ela tem a parte técnica. Eles estão aí decidindo como vai ser o novo carro, não é isso? Isso, exatamente. É por isso, Diogo, só complementando, que era tão importante a questão dos motores. Ali a coisa começou a ir para um caminho errado, porque é como eu terminei o meu comentário dizendo, e você reforçou muito bem. Hoje ela depende de quem está lá. Se uma Red Bull fala que vai embora hoje, não são 2, são 4 carros. E ela não pode correr com 16, não existe. A Fórmula 1 com 16 carros, né? Seria um absurdo completo. Acho que nem o regulamento permite. Quer dizer, as pistas podem se recusar, enfim, a televisão pode ser. Há uma série de detalhes aí no regulamento. Ela precisava do motor para justamente trazer uma Porsche, trazer uma Aston Martin, trazer uma coisa que eu falo que há anos, eu acho que você vai se emocionar, inclusive, Varela, você que gosta da Fórmula 1 dos tempos antigos. Trazer uma Cosworth de volta. Uma empresa que fizesse um motor para 5, 6, 7 carros. Uma Judd. Exato, uma Judd, uma Mugen. Fazia o Mugen Honda. Mugen, exatamente. Cosworth, essas independentes. Se você simplificasse o motor, você conseguiria talvez abrir a porta para alguém vir fazer isso. E aí, quando você tivesse uma promessa de 5 ou 6 times entrando, você podia virar para uma Mercedes e falar tchau. Você podia virar para uma Red Bull e falar tchau. A Ferrari eu acho que não vai sair, porque a Ferrari tem muita ligação com a Fórmula 1. A Ferrari não é uma empresa que está ali visitando a Fórmula 1, como são a Red Bull e como é a Mercedes. Estão visitando a Fórmula 1. No dia que elas quiserem, elas fazem como BMW e Toyota. Acabou para nós, obrigado. Estamos indo embora. Por isso que eu disse no primeiro bloco, primeiro, segundo, já nem lembro. Tem que preservar Williams, McLaren, essas equipes, porque elas vão ficar. Elas vivem pela Fórmula 1. Elas não estão usando a Fórmula 1 como uma ferramenta de marketing. Aí a coisa já está indo para o lado errado. Porque já cederam para as montadoras nos motores. Já não vão mudar os motores. Já ninguém quer perspectiva. Olha a bola de neve. A sua perspectiva de aumento já não é tão grande.
Então, se simplificassem muito esse motor, não é jogar o turbo fora, voltar para o V8, não que eu achasse ruim, mas eu não acho que precisa chegar tanto. Você pode manter o híbrido, a questão da recuperação de energia, mas você pode fazer um motor mais simples. Que aí você trazia imagina uma Cosworth anunciando hoje que volta para a Fórmula 1, disposta a ceder motores, 8 motores. Meu Deus, isso muda o jogo, isso mudaria completamente a distribuição de forças. Só que quem está lá dentro não deixa. Quem está lá dentro joga pesado para que isso não aconteça. Porque quem está lá dentro não está nem aí para o que você, fã, vai assistir melhor ou pior. Quem está lá dentro está afim do dinheiro que a Fórmula 1 gera. Esse é o ciclo vicioso que precisa ser quebrado a partir dessa terça-feira. A Liberty está se dobrando. Ela não pode se dobrar. Ela precisa entender que ela pagou 8 bilhões por um show que vai morrer, se não rapidamente, como o Varela falou. Se hoje todo mundo sair, ele morre, a morte é súbita, mas vai morrer lentamente. Mas vai morrer aos poucos. Vai morrer porque está virando produto só de TV a cabo. Vai morrer porque o ingresso custa de R$500 para cima, independente da moeda que você calcule. Então isso vai matando a longo prazo. Vai morrer porque os índices de audiência caem ano após ano. E não se deixe enganar quem viu a notícia de pré-temporada de que a audiência aumentou. Está lá no meu Twitter um histórico com links, fontes, citações de como a Fórmula 1 mudou a sua metragem de audiência para poder vender que a audiência aumentou. Mas não é exatamente assim. Então, para fugir desse ciclo, é preciso ter a Liberty, está na mão da Liberty. Ela precisa enfrentar quem está lá, saber jogar o jogo para se preparar para perder equipes, para que ela tenha o modo de se segurar, de ter um resguardo que hoje ela não tem, por culpa do Bernie Eccleston, que deixou o esporte tão magro, tão pobre e tão com poucos carros que não pode se dar o direito de desagradar todo mundo e fica nesse jogo que o Varela falou. Tem que agradar um pouquinho aqui e ali, porque eu não posso perder ninguém, porque eu já estou aleijado. Então ela precisa se desalejar, se é que existe essa palavra, se não existiu eu acabei de inventar, para que ela possa... Esse é o grande X da de 2021, gente. A Fórmula 1 mudar completamente o esquema de bastidores para que ela possa funcionar como um espetáculo, como distribuição igual de valores, como limite de orçamento que é importante, como, enfim, rodízio de vencedores que ela precisa, como um carro mais simples que ela precisa. Infelizmente, ela tem que enfrentar quem hoje faz parte do espetáculo para que ela chegue nesse ponto. E aí eu temo que você se decepcione muito com essa... Você está pessimista? Estou achando que a força que essas equipes... essas montadoras pegaram nas mãos delas é uma força muito grande, é muito gigante. E eu tô pessimista em 2 pontos. Uma, de que a Liberty vai ganhar essa queda de braço. E outra com o cenário mundial, que é cada vez mais tudo se caminhando para o elétrico, a Europa já tendo datas, né, de fim de produções de motor a combustão, e tudo sendo elétrico, a Fórmula E crescendo a cada dia que passa, mais montadoras desembarcando lá, mais equipes chegando lá, o grid se enchendo. Eu, para falar a verdade para você, Fábio Campos, eu não tenho muito mais expectativas de Fórmula 1 para 20 anos para frente, não. Não sei se eu estou tendo muito pessimista. Não, mas independente de pessimista ou otimista, você tem um fundamento nesse pensamento, né? Você tem uma razão, porque as pessoas acham que otimismo e pessimismo é muito... A pessoa quer ser. Nesse seu caso, eu concordo com você, porque você não está usando simplesmente o seu feeling, você está usando o cenário. Porque as montadoras, elas têm o poder em contrato, hoje em dia, de fazer isso. Então tem que se tirar esse poder. Hoje elas têm veto em contrato, ela tem que tirar para 2021, porque a grande esperança é que caia o Pacto da Concórdia. Ele acaba, esse Pacto da Concórdia, tão maléfico para a Fórmula 1. E aí é a oportunidade de você escrever um outro. Em linhas gerais, sem precisar entrar em detalhes aqui de cada parágrafo, em linhas gerais, o seguinte: a Liberty atestando, eu sou dona da Fórmula 1. Estamos aqui para fazer com que vocês tenham lucros iguais, mas que o espetáculo seja bom para que todos ganhem. Vocês aceitam? Eu acho que muita equipe pode aceitar sim, Raposo. Vai ter perdas, mas eu acho que há uma sendo razoável na mesa que o bem maior pode beneficiar o menor, esse é o pensamento anti-Netflix que a Fórmula 1 não tem. Eles só pensam nele. Se eu não ganho, não vale nada. Se eu ganho, dane-se o resto. Que o resto perca, que o resto se desmonte, que o resto acabe, desde que eu esteja ganhando. É preciso mudar
este pensamento por contrato. Não é só uma mudança de mentalidade. É preciso ter isso em contrato. Ó, se ganhar um, ganham todos. Se o esporte estiver bom, o lucro vai aumentar para todas as equipes. Vai ter mais televisão, vai ter mais público, vai ter mais divulgação de marca, vai ter mais... É uma bola de neve. E a Fórmula 1 não consegue enxergar isso. Porque a expressão que eu adotei e que vou repetir sempre. As pessoas lá dentro só estão interessadas nos balanços financeiros do próximo semestre. Eles não pensam no fã, que é quem sustenta a brincadeira toda. Então você, ouvinte aí do Café com Velocidade, que já está ouvindo nessa quarta-feira, a reunião que foi ontem, a terça-feira, já sabe aí algumas decisões. Decisões o Fábio Campos deixou claro, né? Não teremos decisões, mas provavelmente... Nem quis entrar nos detalhes da reunião, nem quis entrar aqui nos detalhes da reunião, como por exemplo a questão que é a questão do limite de orçamento. Essa é a grande esperança da Liberty, que é a questão de colocar um teto de 150 milhões de dólares. Para se ter uma ideia, a Mercedes hoje gasta... Falam-se 500, 700, enfim, 600, são números muito desse tamanho. Então, essa é a principal bandeira deles. Mas, enfim, sem querer entrar em detalhes aqui de quem vai ganhar ou não, vale citar a questão mais macro, não é isso, Raposo? Isso, então eu aqui no passado, ouvinte, eu espero que você aí no futuro tenha boas notícias. Você está incentivando o ouvinte a ouvir muito tarde, pô. Ele vai ouvir na terça. Muitos ouvintes, eu tenho fé, ouvirão na terça-feira. Esse já é o terceiro bloco, aí, não esquece disso. É verdade. Tem essa questão. Então, você do futuro, traga-nos boas notícias nos comentários e desenvolva mais esse assunto para o programa da próxima semana, para a gente poder voltar e comentar mais um pouquinho mais sobre esse futuro da Fórmula 1. E a gente encerra por aqui essa edição. Varela, te agradecendo muito por estar aqui com a gente. É sempre muito legal tê-lo aqui com a gente. Que não demore tanto, né? Que é da penúltima para a última vez, você demorou 2 anos. Foi, voltarei mais frequentemente. Assim... Muito obrigado. Cuidado com essas motos aí, para ficar andando de moto. E você e o Sikerovski, cuidado aí. Verdade. Um abraço para você, obrigado aos ouvintes. A gente volta semana que vem com mais uma edição do Teu Café com Velocidade. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.